Olá, é um prazer estar com vocês neste primeiro programa da série Desafios. A cada encontro nós vamos saber mais sobre problemas que precisam ser superados pela sociedade contemporânea. O tema de hoje é Constituição e Meio Ambiente. Para tratar desse assunto e responder várias perguntas, nós temos hoje aqui no estúdio da EFAP duas convidadas. Doutora Sandra Kish é procuradora regional da República e a doutora Alexandra Fatioli é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ambas são mestres em direito ambiental e atuam em projetos estratégicos para a sustentabilidade. Obrigado por estarem aqui conosco. É uma grande satisfação essa parceria entre o Ministério Público e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E eu quero começar já perguntando às nossas duas especialistas sobre a nossa Constituição. Sandra, desde que ela foi promulgada em 1988, a nossa Constituição ficou muito conhecida por se destacar especialmente no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Isso é verdade? A nossa Constituição, ela pode realmente ser chamada de Constituição ecológica? Professor Luiz Cândido, é um prazer estar aqui. O tema é da ordem do dia. Meio ambiente realmente, como não poderia deixar de ser, pauta toda a nossa Constituição Federal. E não por acaso a nossa Constituição é sim alcunhada de Constituição Ecológica, porque usa o advérbio ecologicamente equilibrado. O termo ecologicamente está ligado à ecologia, que significa sustentação num pilar formado pelo ecossistema, genes e espécies. E isso remete à nossa origem. E quando a nossa Constituição fala no artigo 225 em restaurar o ecologicamente equilibrado, nós estamos, na verdade, invocando a sociedade e o poder público a buscarem essa origem. É um desafio grandioso e a Constituição faz isso muito bem porque coloca essa proteção do meio ambiente praticamente em quase todos os capítulos ao longo da Constituição. Não poderia deixar de ser diferente porque o Brasil é o país mais mega biodiverso do planeta. Isso tinha que estar muito bem assegurado na nossa Constituição. Então, portanto, nós estamos num estado de direito ecológico e democrático. É muito bom saber que o nosso país tem uma legislação que trata desse tema dessa maneira, não é, Alexandra? A boa lei existe. E qual a participação da sociedade para que essa boa lei seja cumprida? Olá, Luiz, muito obrigada por essa oportunidade. A nossa Constituição tem um capítulo dedicado ao meio ambiente. E no artigo 225, ele já assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, além de um direito, no mesmo dispositivo, ele atribui também ao poder público e à coletividade o dever, a obrigação de defender e preservar o meio ambiente, não só para a nossa geração, mas também para as futuras gerações. Obviamente que nós temos daí toda uma grande gama de leis, de atos normativos que disciplinam, né, esses direitos. E com isso nós tivemos já assim, uma série de avanços, nós podemos dizer que nós evoluímos muito nesses 30 anos. E são desafios ainda evidentes. A própria transparência, a própria possibilidade da sociedade efetivamente acompanhar, opinar, intervir na formulação das políticas públicas, no planejamento, até a sua execução, o acompanhamento, para verificar a efetividade de que forma essas políticas públicas nos afetam em relação à questão ambiental. Não podemos dizer que o direito ambiental nasceu com a Constituição. Ela veio realmente em um contexto em que o mundo já reconhecia realmente nossos grandes problemas ambientais. É interessante, né, quando vocês comentam, a gente percebe que o país ele é privilegiado, não é? Então, digamos assim, nesse contexto que o próprio planeta vive, o Brasil, então, conta com um arcabouço legal que garante que a população possa realmente ficar mais atenta aos problemas ambientais. Como é que vocês definiriam,
de uma maneira bem simples, o meio ambiente? O conceito de meio ambiente é muito amplo e é importante que nós tenhamos essa consciência. O meio ambiente está na água que nós consumimos, no nosso alimento, no ar que nós respiramos e tudo que nos afeta. Então, é importante nós incorporarmos essa noção e nos enxergarmos realmente como parte desse meio ambiente. Que isso também é uma mudança de concepção, porque até então nós entendíamos esse meio ambiente, o homem no centro, né, desse meio ambiente, e o meio ambiente existindo para nos servir. Hoje, cresce esse conceito de que nós temos que nos enxergar e nos entender enquanto seres partícipes e dentro desse contexto. Daí nós podemos concluir a importância da proteção e juridicamente essa proteção ela vem com toda a gama de ferramentas, desde a Constituição e todo um arcabouço legislativo muito apropriado, adequado para fazer valer a proteção ambiental. Como que a sociedade pode opinar na elaboração e na execução de políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente, ou melhor, do equilíbrio do meio ambiente? Qual a opinião de vocês? O ingrediente principal seria o instrumento do controle social, por meio do qual a sociedade, com participação e depois de se sentir envolvida, tem possibilidade de se engajar mediante conhecimentos, né, vontade de se capacitar e de interagir. Controle social é uma palavra uma expressão um pouco pesada. As pessoas até sentem medo dessa expressão controle social, mas ela existe, ela está na Constituição, ela está na nossa legislação, em várias leis, e é um instrumento que garante essa participação em todas as fases de decisões de uma política pública, desde o planejamento até a execução e o próprio monitoramento, que é a parte mais importante do controle social, né, num misto de fiscalização dos atos do poder público, mas sempre em conjunto com a sociedade. Se me permite, eu até gostaria de fazer um comentário. Eu acho que realmente destacar a importância da questão da mudança de mentalidade. Nós temos desafios ainda primários, nós não conseguimos superar as questões de saneamento básico. Então, quando nós falamos do meio ambiente, nós não estamos pensando de uma forma alienada, mas assim, de garantir, inclusive, dignidade da pessoa humana. E é isso que é o nosso papel enquanto instituições que defendem a sociedade, a escola, de fazer essa aproximação dessa realidade com, principalmente, essa geração que tem todos esses instrumentos sendo colocados à disposição, para que eles bem saibam exercer, utilizá-los enquanto cidadãos bem informados, qualificados, participativos, que tenham condições de desenvolver a sua liderança na sua classe, na sua escola, no seu país. Não existe mudança que seja automática, né? Por é um força processo, de lei, né? Por força de lei. A lei traz a garantia, ela traz os mecanismos de fiscalização, as penalidades, as responsabilidades, mas a missão é nossa enquanto sociedade. E a Constituição traz muito essa questão dessa responsabilidade solidária entre poder público e coletividade. Nós não vamos esperar que ninguém mude, nós somos os responsáveis por essa mudança. Exatamente. E esses espaços cidadãos para fomentar o diálogo precisam ser criados e o melhor ambiente é a escola, né? Começa com a família e a escola, basicamente. Mas há outros espaços, lógicos, de diálogos, né? Espaços institucionalizados, como as ONGs, os conselhos, as comissões, enfim, todo esse corpo de pessoas voltadas a aprender como aprender,
de peito aberto, de forma bastante humilde, mas prontos para enfrentar um diálogo franco, aceitar ouvir, aceitar mudanças e querer investigar. Aí nós conseguimos, então, construir de forma articulada uma força que faz movimentar o que está na lei, que faz oxigenar. Mesmo sendo uma lei mais antiga, nós temos que aprender a reinterpretá-la, a atualizá-la, e isso só vai ser feito se nós chegarmos nos problemas locais, nos problemas que afligem aquela comunidade, daquela determinada escola, daquele determinado grupo. Lógico que tem que ter escala, nós temos que partir até do local até o global, mas, enfim, é muito importante reconhecer e diagnosticar o problema naquele cerne, naquele intrínseco do ambiente escolar, que é a sala de aula. Na Secretaria da Educação, nós temos algumas iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente. Principalmente agora, com o projeto Gestão Democrática, nós incentivamos ainda mais a participação de algumas instituições auxiliares, grêmios estudantis, as associações de pais e mestres, que são verdadeiros colegiados envolvendo equipe da escola propriamente dita, professores e funcionários, e também mobilizando pais de alunos e alunos. Como é que vocês entendem que essas instituições auxiliares podem atuar nesse importante tema? Eu acho que isso é realmente a grande questão da gestão ambiental, trabalhar com integração. O direito ambiental é transversal, essa é a grande questão, ele é multidisciplinar. Não é possível tratar o direito ambiental somente na biologia, na ciência, na geografia, como se nós pudéssemos partilhar esse meio ambiente em inúmeras parcelas. Ele tem que ser tratado como um todo. E além da questão da integração, da transdisciplinariedade, nós temos que fazer esse exercício de envolvimento, que é o que esses projetos representam. Trazer não somente os professores, os servidores, os alunos, a associação de pais e, com isso, a comunidade do entorno. Mas eu gostaria de reforçar, esses projetos tanto mais agregam valor à medida que eles conversarem com essa realidade dessa comunidade. Então, não é possível desenvolver projetos efetivos, contínuos, permanentes que tragam em si o que nós esperamos, que é a questão da educação ambiental, a sensibilização, a conscientização, se realmente isso não for aproximado da realidade dessas comunidades. Então, a própria construção desse projeto já deve ter a preocupação de ser construído com esse envolvimento. E aí já ficaria uma proposta, não é, para as nossas comunidades que estão aqui participando desse momento, não é, nos assistindo, promoverem verdadeiros levantamentos de quais seriam os problemas que estão ali causando algum desequilíbrio naquele meio, não é? Porque aí é como você falou, não existe receita, vamos diagnosticar os problemas e tentar agir em cima das verdadeiras causas, para que as comunidades realmente se organizem em defesa daquilo que é um dos maiores interesses, que é o equilíbrio do meio. Nós estamos vivendo já uma série de consequências que são decorrentes desse crescimento desordenado, desse desenvolvimento a qualquer preço. E essa herança que nós podemos sim chamar de uma crise ambiental, porque nós temos cada vez mais, principalmente em regiões muito adensadas, como as regiões metropolitanas, e São Paulo é um grande exemplo disso, problemas gravíssimos. Nós temos uma água cada vez mais poluída, mais degradada, mais escassa. Acabamos de passar recentemente por uma crise hídrica seríssima. E naquele momento extremo, as pessoas se deram conta do valor da água e das consequências da sua escassez. O quanto ela afeta o nosso cotidiano, a nossa saúde. Então, é muito importante que isso seja muito lembrado. Falar em meio ambiente, muito mais do que uma visão romântica, é uma questão de
qualidade de vida, é uma questão de saúde. Sobrevivência, De não é? sobrevivência. Esse seria o termo correto, Luiz. Na verdade, até nós substituímos o termo patrimônio por preocupação. Não é só patrimônio histórico-cultural, patrimônio natural, patrimônio ambiental ecológico. Não, é preocupação ambiental, preocupação histórico natural, preocupação da paisagem, enfim, é uma preocupação com todas essas questões. Eu quero mencionar agora com vocês, aproveitando a importante participação do MP aqui conosco, nós vivemos em um país com muitas tradições. Algumas delas, eu particularmente percebo que elas batem de frente com leis de proteção ambiental. Como, por exemplo, eu citaria as vaquejadas, os rodeios. Como é que vocês enxergam essas questões que mexem com a nossa tradição, com a nossa cultura? Essa questão é polêmica, professor Luiz Cândido, porque envolve, na verdade, o balanço, né, o sopesar de dois valores fundamentais, que é o valor do patrimônio cultural, ou da preocupação cultural, e o valor do ecológico em si. Então, nessa balança, né, o que vai pesar? Qual vai ser o denominador que vai fazer pender mais para um lado ou para o outro com razoabilidade e equidade, que é justiça social? Eu acho que o fator discriminante aí seria justamente identificar, com visão de um homem do seu tempo, um homem que está antenado com a realidade social e que sabe identificar, por exemplo, que o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e a questão do julgamento da farra do boi em Santa Catarina, mesmo tendo sido julgado favorável pela manutenção da prática da farra do boi como um forte elemento até de um esporte cultural, até da própria cultura daquela comunidade, mesmo assim, a comunidade reagiu de forma diferente e rejeitou e suspendeu a prática por si só da farra do boi. Ou seja, a sociedade olhou para a questão com olhos de homem do seu tempo. Esse exemplo traz bem os grandes desafios do direito ambiental. Nem sempre é tranquilo implementar o direito ambiental, porque à medida que ele preserva a fauna, a flora, essa proteção também implica em restrições. Então, nós temos aí a questão da preservação dos animais. Em outros momentos, nós temos, especialmente pelas nossas, às vezes, dificuldades econômicas, a prevalência do interesse econômico em detrimento do meio ambiente. Então, realmente, em determinadas situações, resta como última via o acesso ao poder judiciário. Então, eu acho que esse exemplo da vaquejada, da farra do boi, de todas essas manifestações culturais, assim como a questão do crescimento a qualquer preço, realmente a prevalência excessiva do direito econômico em detrimento do direito ambiental, realmente nós temos que buscar um equilíbrio maior, né, em relação a esses valores, a esses princípios, pensando realmente nessa questão intergeracional. Nós temos que nós não podemos ser míopes e simplesmente analisar essa situação. Mesmo a questão da vaquejada traz em si muito a questão econômica, porque quando se defendeu muito, falou assim, olha, temos inúmeros empregos e temos também toda uma grande gama de atividades que dependem dessas manifestações culturais. Sem desprestigiar o valor das manifestações culturais já existentes, nós temos sim que refletir se elas realmente ainda são aceitáveis na nossa sociedade de hoje e se nós não estamos no tempo realmente de mudar, de deixar de rever e de tratar o meio ambiente realmente como algo a ser usado simplesmente para atendimento das nossas necessidades. Quando vocês falam, e falam com muita propriedade a respeito da importância do homem se atualizar, né, Sandra?
eu sou um cidadão do século XXI, tem práticas que são aí do século XVIII, será que elas são admissíveis hoje? Qual a herança que a gente pretende deixar? Tem estudos da Universidade de São Paulo que comprovam cabalmente que os conflitos ambientais e os problemas e vulnerabilidades de questões ambientais levam é um dos primeiros fatores para a violência. Olha só, Luiz Cândido, como As a coisas são influencia. todas relacionadas, né? É um E sistema os problemas realmente ambientais complexo. acabam gerando também vulnerabilidades sociais. Diante dessas dificuldades que muitas vezes a implementação do direito ambiental acaba acarretando e dessas restrições, obviamente que nem sempre elas são tranquilas. E o que nós não podemos, no nosso ponto de vista, compactuar é que justamente por conta dessas dificuldades e por conta realmente da restrição da implementação, seja de uma empresa poluidora, uma vez que aquele meio ambiente já não tem mais capacidade de suporte, seja na necessidade da redução do nosso consumo de água, porque nós temos uma sociedade inteira dependendo de um mesmo manancial, que nós aceitemos a flexibilização desse arcabouço constitucional, legal, que nos dá garantias importantíssimas. O Brasil tem assumido uma série de compromissos internacionais, inclusive na questão a manutenção e preservação das florestas, assinando, subscrevendo, por exemplo, o Acordo de Paris. A Organização das Nações Unidas hoje conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas até 2030, para tentar enfrentar questões que são de extrema importância no cenário internacional, que é basicamente a questão das mudanças climáticas e a redução das desigualdades sociais. São temas que afetam a todos e que somente realmente esse pacto global, esse compromisso, essa efetividade e a melhoria progressiva da preservação ambiental vai propiciar essa segurança ambiental, essa sustentabilidade que todos nós almejamos. Olha, eu estou muito feliz com essa oportunidade, foi muito bom tê-las aqui. Nós que agradecemos muito, Luiz, foi muito bom esse diálogo. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada pela oportunidade, Luiz Cândido. É importante destacar que essa nossa iniciativa partiu de uma série de tratativas envolvendo outras pessoas. O nosso secretário, José Renato Nalini, o nosso querido Marcelo Viana, a Marisa César e outros tantos que estão participando dessa iniciativa tão louvável. Já aproveito para fazer os meus agradecimentos. Foi um grande prazer, pessoal. Nós estaremos juntos em breve no nosso segundo encontro da série Desafios. Até mais.